Silvio Mário Monte. Se possível, eu também gostaria de ler o requerimento 21 aqui, para todo mundo tomasse conhecimento, apesar que ele copia para ficar gravado. Requerimento 21, 2013. Maria Cristina Zamboni, Silvio Mário Monte, vereadores que essa subscreve, respeitar os termos do regimento, no uso das atribuições legais, apresenta ao excelentíssimo senhor Edevando Prata, prefeito municipal de Ipeúna, o seguinte requerimento. Considerando o orçamento de 2013, que prevê verba destinada com gasto com pessoal, considerando que a última revisão salarial ocorreu em 1 de março de 2012, conforme se comprova pela Lei Municipal 990, de 23 de janeiro de 2012, considerando que no presente ano ainda não ocorreu nenhuma revisão salarial aos servidores públicos municipais de Ipeúna, considerando dessa forma que faz 18 meses que os servidores municipais não tiveram revisão anual inflacionária no período de 1 de março de 2012 a 1 de março de 2013, considerando que o requisito da anuidade impõe um lapso temporal de 12 meses para a efetuação da revisão remuneratória, considerando que o índice inflacionário do ano 2012 foi de 6,2%, considerando que o município é obrigado a conceder revisão geral anual da remuneração e subsídio dos servidores, considerando que a revisão geral anual está prevista na parte final do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, com redação dada pela emenda constitucional número 19/88, considerando que a revisão tem finalidade principal de recompor o valor da remuneração em face da perda aquisitiva da moeda, garantindo-se dessa forma a irredutibilidade real dos vencimentos e subsídios, considerando que compete ao prefeito municipal encaminhar projeto de lei para a recomposição dos vencimentos aos servidores públicos municipais, considerando que o prefeito municipal está incorrendo em descumprimento da Carta Magna, ao ainda não ter concedido a revisão geral anual inflacionária aos servidores públicos municipais de Ipeúna, considerando, portanto, o inciso 14 do artigo 1º do Decreto-Lei 201/67, considerando que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIM 2061/Distrito Federal, reconheceu a mora do Poder Executivo em cumprir sua obrigação constitucional de promover a devida revisão, considerando que o prefeito é o chefe do Poder Executivo Municipal, titular da administração, de pessoa política constitucional. Nessa condição está sujeita à Constituição Federal e às normas nela expressamente declaradas, considerando que o prefeito, como destinatário da lei de qualquer nível, não pode sonegar cumprimento, ou seja, governa por ela, para ela e debaixo dela, considerando que a ausência da revisão geral anual viola a vontade do legislador constitucional, desmotiva o trabalho cotidiano dos servidores e diminui o poder aquisitivo, tendo em vista que a economia brasileira apresentou um índice inflacionário de 6,20% no último ano, considerando que é relevante o pedido por várias razões, dentre elas o valor da dignidade humana e o profissionalismo, especialmente porque os servidores vêm honrando com dignidade a relevante tarefa de ser o apoio para a excelência da atuação deste governo municipal, considerando que os servidores municipais observam seus vencimentos perderem poder aquisitivo em face da não concessão da revisão inflacionária e que gera uma drástica perda no poder aquisitivo, considerando que a tão esperada revisão geral garantiria à classe o reconhecimento do valoroso trabalho e melhoria no poder aquisitivo, considerando que fomos procurados por vários servidores municipais que indagam sobre a ausência de revisão geral, requeremos que o ilustre prefeito encaminhe para a apreciação desta casa o tão esperado projeto de lei. Contamos com o apoio dos novos pares, bem como com especial atenção por parte do ilustre prefeito municipal, para com essa justa e coerente reivindicação, já que a não revisão anual geraria perdas salariais do servidor municipal, além de resultar em mora constitucional. Então eu peço o apoio de todos nós, porque talvez dessa forma consigamos alguma coisa. Eu acho que até no projeto de lei 71 enviado, que o nosso orçamento está previsto 25 milhões, eu acredito que existe uma dificuldade para a prefeitura, mas nada que impeça que não possa dar essa revisão ao menos, que é de lei. Eu acho que vai, estamos até chovendo uma olhada aqui. Mas... Em relação ao requerimento, como o Marinho leu todo o requerimento, acho que não tem por que a gente ficar falando demais, mas a inflação é algo que chacoalha o bolso de todo mundo.
nós vivemos de salário, nós vivemos de dinheiro, né? E o índice inflacionário apontado pelo governo, a gente já sabe que é muito aquém do que a gente realmente sente no bolso, né? Então a gente precisa criar um mecanismo de forma tal que seja repassado ao funcionalismo de uma forma geral, no setor privado, via sindical, né? Se não acontece, o sindicato bate na minha porta. No setor público, via requerimento nosso, né? No sentido de fazer acontecer, no sentido de que o amparo legal está na lei, a Constituição assegura, né? A gente não sobrevive sem uma reposição. Então, não tem como a gente ter um pessoal trabalhando motivado, satisfeito, né? Se o poder aquisitivo dele está cada vez menor. Se o pão que ele conseguia comprar hoje ele já não compra mais, né? Então eu acho que alguma coisa indexada em relação à inflação, eu acho que não tem muito o que se falar. Esse requerimento com relação ao salário, a partir do momento que eu entrei como vereador da cidade de Ibiúna, nos primeiros mandatos e até ao ano passado, como está bem descrito aqui, a gente batalhou, a gente junto com o prefeito, batalhou pelo aumento do salário e pelas perdas, né, durante esses anos que passaram. Até agora, a gente, graças a Deus, não tinha ficado nenhum reajuste, né, e nenhum aumento assim, real, sem dar o aumento. Então, eu não vejo problema nenhum, não vejo mistério nenhum desse requerimento aqui, tá? De estar votando a favor ou contra. Porque a minha parte, tenho certeza que tem mais vereadores, não, de maneira nenhuma, eu falando como vereador, me omiti, né, com relação a correr atrás e a buscar essa perda salarial e talvez, não sei, algum aumento real de salário para os servidores, né, para as pessoas trabalhadoras que a gente tem na nossa cidade, na prefeitura municipal. Então, eu não vejo problema nenhum, né, não vejo mistério nenhum. Porque eu fui lá, minha parte eu fiz, falei com o prefeito, os novos vereadores também falaram com o prefeito a respeito desse aumento. O que ele nos justifica é o seguinte, que no momento ele não tem orçamento para isso, entendeu? Que ele não tem orçamento para isso, que realmente ele, de maneira alguma, ele deixou de dar algum aumento, né? Sempre que ele pôde dar, sempre todos os reajustes, ele nunca deixou de dar, né? Pelo menos no período que eu estou, né, como vereador, nessa casa que está como vereador. Então, foi esse primeiro ano, até eu fiquei também indignado, eu fiquei triste, fiquei assim, porque realmente, como a nova vereadora falou, todos nós que trabalhamos necessitamos desse reajuste, nem que seja só o reajuste, né? Mas a gente não pode realmente ficar sem esse reajuste. Eu também sou trabalhador, eu também tive o reajuste, né? E preciso do reajuste, como todo mundo precisa do reajuste, entendeu? Só que estivemos com o prefeito, ele conversou com a gente, disse que realmente não poderia, no momento, dar essa reposição salarial, entendeu? Então, diante do requerimento, eu tenho certeza que se esse requerimento vai parar nas mãos deles, ele vai ter que justificar, entendeu? Ele vai ter que justificar, como eu estou falando aqui, ele também vai ter que justificar o porquê que ele não está dando aumento, né? Então, é simples, não tem mistério nenhum nisso, entendeu? É claro que todos nós que estamos aqui têm certeza que ninguém quer deixar de dar aumento para ninguém está fazendo birra aqui com ninguém está... Jamais nós vamos votar contra ou a favor de uma coisa que favorece o povo, entendeu? Jamais vamos votar contra um projeto, um requerimento tão precioso desse, de um aumento salarial, porque a gente sabe nas famílias, a necessidade do dia a dia de cada família, de cada casa. Então, você pode ter certeza que nós jamais vamos deixar de correr atrás do aumento, de falar com o prefeito, de pedir aumento para o funcionalismo público, né?
Então, eram essas minhas palavras que eu tinha para dizer como vereador, né, desta casa, e dizer que a gente não está de mão cruzada, não. A gente está correndo atrás, sim, estamos falando com ele, né. Agora, quem o novo vereador Marinhos bem citou, que não cabe a nós, né, não cabe a nós que esse aumento saia, né. Esse aumento só vai sair se ele mandar um projeto de lei para cá, né, como está dizendo aqui na justificativa, se esse projeto de lei para cá, claramente, logicamente, que a gente vai botar esse projeto a favor e não vai ter problema nenhum, não é verdade? Então, fica aí essas minhas palavras, né? E obrigado a todos. Que nem foi falado, nós já fizemos um repasse que coube a nós, que é o da Câmara, que foi de 6,20. Porque nós 6,2. Mesma coisa. E então, eu já tive também com o prefeito várias vezes questionando isso, não só isso, como muitas outras coisas. Eu acho a acessibilidade nossa com o prefeito, independente de horário, as coisas, eu acho muito fácil. Ele está atendendo, marcando hora, ele nunca deixou de me atender. Por exemplo, posso até tentar ir ligar aqui no dia não ser atendido, mas no seguinte ou no subsequente fui sempre atendido. E eu queria, antes de perguntar também, um modo ou outro, que nem falando, eu não sou contra o aumento de jeito nenhum, porque eu tenho um pai que é funcionário, vários amigos. Tem um amigo que cresceu junto comigo aqui, estudamos juntos, que é funcionário, tem uma namorada, vamos dizer, está esperando um filho meu, e também é funcionária, depende disso. Então, eu acho, não só sou a favor, como é de direito do funcionário esse repasse, essa perda. Mas eu queria só uma coisinha, eu queria conversar um minutinho com os nobres vereadores que fizeram o requerimento, só para mim saber também se vocês já tiveram com o prefeito falando sobre esse assunto, já teve uma reunião com ele antes de colocar o requerimento, já teve uma conversa anterior para saber mais alguma coisa que possa ser passada também? Eu não conversei. Não, gente, eu particularmente não tive nenhuma conversa com ele em relação a esse projeto, tá? A esse requerimento. Na verdade, só dando sequência ao que você disse, realmente o prefeito é acessível, né? Com outros assuntos a gente já procurou e foi atendida da mesma forma que você, do mesmo critério. O caráter aqui do requerimento, ele tem um caráter de que nós estamos apenas reforçando para que ele tente, né, mandar para a gente esse projeto. Por quê? Cabe a ele exatamente o projeto de lei, não cabe a nós. Com né? certeza. Mas o ano, a gente tem uma indicação de reajuste do começo do ano, né? Que não foi dado, né? Que é de direito. Então, uma vez que a gente já tem uma indicação de outros vereadores, né, em relação a isso, e o ano está praticamente no fim, né? Dizendo que o ano acabou. E a gente já está há 18 meses sem nenhum parecer, né? Então eu acho que a gente, na posição de legislativo, né, e na posição de representante do povo, né, que a gente ocupa aqui uma representação pública, né, a gente tem que fazer chegar ao prefeito a reivindicação do povo, né? Então nós não temos não é de nossa função a elaboração do projeto, como é de elaboração uma feira livre na praça. Eu sei que denota questão de orçamento, mas tendo em vista que a gente já está aí falando de orçamento de 2014, né? A gente já está falando de receita, com certeza, bruta do município maior do que 2014. Do 2013, quer dizer, 2014 maior que 2013. E a gente, não há o que se falar que tudo vai se reajustando, assim como a gente já reajustou o IPTU no começo do ano, que é uma lei municipal de todo ano aplicado X, aqui é debatido o percentual. Eu acho que o salário dos servidores
merecem essa mesma atenção, né? Da mesma forma que a gente, na verdade, a gente está aguardando uma posição do prefeito há meses, no sentido de como vai ser, né? O requerimento só vem reforçar que ele mande por escrito, até para a gente ter um parecer realmente da fonte para todas as reivindicações. Lembrando que a nossa condição aqui é representante do povo, né? A gente representa, não é uma pessoa ou um interesse, a gente representa a coletividade, né? E salário é um quesito essencial, né? A gente não começa a arrumar a casa por outra forma, senão pelo salário, né? Então fica difícil. Se a gente não começa pelo salário, todo o resto é diferente. O orçamento de 2014, com certeza, prevê uma verba maior que 2013, né? Essa faz jus, por isso é o planejamento. Estou planejando quais vão ser minhas fontes de receita e de despesas. Da mesma forma que eu tenho que correr atrás para a minha receita ser maior em referência ao ano anterior, visto que, por exemplo, uma empresa que faturou X, o ano seguinte, com certeza, ela vai faturar mais, tendo em vista o produto dela vai ficar mais caro pela inflação. Então, automaticamente, os repasses também são maiores, a receita é maior. Então, a gente precisa, pelo menos, um índice inflacionário, né? Seria um índice para a gente não ter perda ao longo do tempo, né? Ainda mais numa economia que cada vez está mais difícil se manter. Cada vez está pior. Na verdade, o Brasil todo passa num momento econômico péssimo, né? Essa é a realidade. Não é um problema de IPU, né? É um problema geral. Agora, o bolso do trabalhador é tanto quanto, né? Então, nós, como legislativos, a gente precisa ajudar o prefeito no sentido de que precisamos sim ter uma política firme, uma política de construção, de melhorias e tudo mais, mas o caráter salário é de primeira necessidade, né? Então, um trabalhador que ganha R$800, se a gente pegar 6%, R$48, faz uma diferença muito grande, né? Ele influencia significativamente o poder aquisitivo dessa família, né? Então a gente precisa todo mundo lutar, né? E aí o prefeito vai ter o poder de responder isso aí, né? Então, com isso eu sou totalmente a favor desse repasse. Mas eu estou falando, eu perguntei se teve alguma reunião junto para saber se dá a par da cotação que tem sobre a folha. Eu acredito. Porque... Não, pode terminar. Pode. Complementando, nós nasceu essa ideia, como consultar, ela está estudando direito. Em Corubataí, em 2010, tem uma lei que envolveu os professores, até tem cópia dela aqui. A gente pediu informação lá na prefeitura de Corubataí, inclusive é o Bruno Falararo que trabalha lá. Ele nos apresentou. Lá houve uma lei obrigando o prefeito a dar o reajuste, mas começando a estudar, ela começou a perguntar aos professores dela e tal. Mas não precisa fazer essa lei, não existe necessidade de fazer essa lei. Essa lei já é a carta magna, acabou. O prefeito é por direito, é uma lei. O prefeito, por direito, o repasse é... Eu não sei, eu vejo. E a gente deve pensar muito nessas eleições presidenciais em que partido vai votar. O PT, muito bom, fez muita coisa, sabe da linha de pobreza por quê? Porque a linha de pobreza era R$70. E ele deu uma cesta básica de 70, um cartão lá de salário de família de 74. Para milhões de pessoas. Aí deu um passo enorme. Acabou, deu um passo enorme. E outra coisa, ele tirou o IPI de carro, tirou o IPI de linha branca, tirou o IPI de mandar evolução, lindo, bonito. Agora está refletindo agora. Está ferrando. Um monte de coisa. Agora, o prefeito, me desculpe, mas é o ônus ou o bônus de ser prefeito, que pare de construir um pouco e valorize a parte humana, que nunca foi valorizada. Então as pessoas não são objetos, as pessoas têm um sentimento. A maior parte dos servidores tem votaram nele, pelo resultado da eleição. Agora ele está tirando uma com a cara dos outros, não pode um negócio desse. E nós, enquanto legislador, temos. Falar a verdade, já demoramos muito para fazer alguma coisa, nesse sentido de mandar
Nós estamos até ajudando ele, dar um chacoalhão nele e falar, ó, a Constituição está no seu calcanhar aí. Então, eu acho que ele, não sei o que está acontecendo. Inclusive, teve um servidor, eu não trouxe a cópia aqui, que umas 3, 4 vezes requereu, está aqui o Vanderlei, requereu informações a respeito. Ele falou que não podia fazer o reajuste porque não tem lei. Mas como não tem lei? Não precisa ter lei, ele tem que ter a lei do reajuste em si. E pelo que eu perguntei no RH, seria mais ou menos 6% de 500 mil, 30 mil por mês. E um ano vai dar 390 mil. Eu acho que é passível. Eu acho que é 360. Ah, 10/3. Se ele, não sei, se ele desse 1%, pelo menos estava mostrando interesse. Mas ele é obrigado a dar, já tem a lei por causa disso. Como que a lei de responsabilidade fiscal todo mundo respeita? O prefeito tem medo da LE e não tem medo da Constituição. É uma coisa, é uma ação, uma afronta à nossa inteligência. Não é possível um negócio desse. Porque, que nem a gente mesmo está falando, o salário do servidor de Peruna já vem defasado, não é de hoje. Já vem defasado. Então a gente ficou, vamos dizer, vendo aqui no banco, teve uma época que ficou 4 anos sem ter aumento, teve um abono depois de R$100. Então imagine 4 anos sem um repasse, o que foi dentro do salário de vocês. Então, isso só está melhor hoje o aumento, só está melhor o salário dos funcionários públicos, porque nesses 4 anos que a gente está na frente do legislativo, a gente conseguiu aumentar vocês. Foi dado realmente. Vamos ser realistas aqui, que nós vereadores aqui, ninguém está aqui contra o aumento do salário de ninguém. Ao contrário, nós sempre estamos querendo buscar o aumento do salário. Tanto é que foi feito aí do TIC de 15%, nós fomos conversar com o prefeito deu isso daí. O vereador aqui, aliás, fez uma indicação para pedir aumento. Na situação atual hoje, vamos ser realistas, que o prefeito não tem condições de dar esse aumento. Certo? Está defasado, está aqui o gráfico aqui, está 4 anos aqui, ficou sem aumento. Entendeu? 4 anos. Agora, nós entramos aqui em 2009, como disse o vereador Jaime, nós fizemos força para o prefeito dar os reajustes até a mais da inflação, para poder compensar uma perca que foi 4 anos defasado sem aumento nenhum, que foi acho que R$100 de bônus que ele deu no salário, em 4 anos. E o nobre vereador fez um requerimento para ele, dar aumento na época, o senhor era vereador? Quantos requerimentos foram feitos? Bom, deve estar fazendo. Então, beleza, o senhor fez, olha, então, parabéns, então. Então é o seguinte, estou sendo realista aqui, que nós estamos aqui batalhando com o prefeito, conversando com o prefeito a respeito do aumento, nós não estamos parados. Não, ninguém falou isso. Agora, exatamente, nós estamos aqui. E o prefeito, eu tenho certeza que isso é a vontade dele dar aumento. Ele está no poder lá, jamais ele não vai querer dar aumento para o funcionário, jamais, dentro das condições dele. A administração pública, ele entende, o impacto financeiro é ele que faz, e apresenta aqui na Câmara. Se ele não fez isso até agora, porque ele não tem condições. Que nem hoje vocês tiveram uma reunião que foi abordado o assunto de ser pagado uma parte e depois outra por não conseguir fechar a folha. Foi o que foi passado. Então, por exemplo, como que está a cotação? Cabe na cotação? Vai passar da cotação? Então, cabe uma explicação. Mas, por exemplo, que nem eu tive várias reuniões com ele, questionando, sempre dava uma lembrada, uma do outro, a gente tem que dar uma lembradinha, dar uma cutucada, e aí? E aí? E aí que a situação é mais fácil de ter que dispensar funcionários comissionados para conseguir que a dotação cubra isso aí. Que nem ele fala, ele quer dar um aumento no início do ano que seja mais ou menos equivalente e que repare um pouco também o que foi perdido, mas que dentro da cotação, isso é o que ele me passou em algumas reuniões. Então por isso que eu perguntei se tinha ido algumas reuniões, alguma reunião com ele, questionado, por isso que eu questionei. Então estou passando o que ele me passou. Então a cotação, se der aumento, a cotação não vai cobrir. A cotação que tem desse ano. Então a previsão dele é no início do ano conseguir um aumento dentro
do planejado, fazer uma dentro da cotação, conseguir dar um aumento considerado. Isso é o que ele me